Estudar 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Nós estamos estudando um tema indo além do esperado. E já estudamos sobre indo além desse mundo de trevas. Nós precisamos entender o que está envolvido nesse mundo que nós vivemos, esse mundo de trevas. O crente ele tem condições de saber bastante coisa desse mundo. A palavra do Senhor diz que os espirituais, o homem espiritual, o crente, não é? O crente firme no Senhor, ele sonda os outros, mas ele não é sondado por ninguém. Ou seja, ele consegue entender a mente de um crente, mas o crente não consegue entender a mente, ou melhor, ele consegue entender a mente do incrédulo, mas o incrédulo não consegue entender a mente de um crente. Porque o Senhor ele deu essa percepção, por causa do Espírito Santo também, para que o crente vai além daquilo que ele vê. Então nós vimos nos primeiros versículos sobre esse mundo de trevas. Nós precisamos ler nas entrelinhas, nós precisamos entender o que está envolvido nesse mundo que jaz no maligno. Hoje pela manhã nós estudamos sobre ir além das convicções políticas. Falamos um pouco sobre várias linhas de pensamento, de política e economia, vários sistemas como capitalismo, socialismo, libertarianismo, e essas coisas elas podem nos cegar de diversas formas. Nós precisamos responder como o Senhor Jesus e compreender como o Senhor Jesus, quando disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Nós não estamos presos a ideologias políticas, econômicas e também a políticos, mas nós sabemos que esse mundo, que é o mundo das trevas, ele é regido por um governo humano, seja ele justo ou não justo, mais justo, menos justo ou perverso. Isso não faz a mínima diferença para o crente. Ele tem que se sujeitar às autoridades, cumprir o seu papel como cidadão e saber que é um peregrino nesse mundo e que a sua pátria celestial, ela não tem um partido político e ela não tem uma ideologia. É a palavra de Deus e é o nosso Deus quem rege e conduz a nossa vida. E agora nós vamos estudar sobre ir além do sofrimento cotidiano. Todo mundo passa por sofrimento, mas o crente fiel ao Senhor, o crente que compreende a palavra de Deus e que está andando no Espírito, ele vai além disso, além do sofrimento diário, cotidiano, o sofrimento pelo qual todos passam. Ele consegue enxergar bênçãos dentro do sofrimento. O irmão dirigente hoje, ele nos apresentou três ou quatro exemplos de pessoas que estiveram debaixo de aflição, de sofrimento. Foi Abraão com o filho no Monte Moriá, Jó, qual foi outra? Jesus e os israelitas. Os israelitas no deserto que murmuraram, mas o Senhor estava mandando maná, e o Senhor Jesus Cristo. Ele nos mostrou 4 exemplos de pessoas passando por aflição, mas pessoas agindo de modo diferente uma da outra. Assim você também, passar por aflição, todos passam. Crentes, incrédulos, crente firme, crente frio, não importa. Todos passam por aflição. A pergunta é: como você está passando pelas suas lutas, pelas suas aflições? E Pedro ele nos fala bastante sobre sofrimento, sobre paciência, perseverança,
a glória de Deus que nós vamos ver, e ele nos ensina a passarmos por esses momentos de um modo vitorioso. Então eu convido você a ir além do sofrimento cotidiano, não ficar preso apenas no sofrimento, mas aprender algo dele e conseguir ir além desse sofrimento. Vamos ver a partir do versículo 20. Ele já havia falado no versículo 18 e 19 sobre aqueles que eram escravos. Naquela época havia crentes escravos e eles deveriam se submeter aos seus senhores, não somente aqueles que eram bons, mas aqueles que eram também perversos. Mas alguém que estivesse sofrendo alguma injustiça, ele deveria fazer isso com uma boa consciência diante de Deus. Se alguém vai cometer injustiça, que seja o outro contra você e não você contra o outro. Essa é a temática cristã. E o versículo 20: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Se você está levando uns tapas nessa vida, se você está sendo esbofeteado, levando uns açoites que a própria vida te reserva, seja na saúde, seja na economia, seja nas durezas do trabalho, nas injustiças que talvez você tem que enfrentar, saiba de uma coisa: se você não passar bem por essa prova, você sofre duas vezes. Você sofre pelo sofrimento causado, propriamente dito, e você sofre a perda de não ter aprendido com o Senhor numa oportunidade de ouro, que é o sofrimento. E ele diz que há uma glória sim em você praticar o bem e sofrer as injustiças. Há pessoas que sofrem, mas porque elas estão praticando o mal. Então, se você está fazendo coisas que trazem consequências para a sua própria vida, consequências ruins para a sua vida, então que glória há nisso? Você está sofrendo porque você merece sofrer. Se você toma decisões erradas na sua vida, faz escolhas erradas na sua vida e vem a sofrer por causa disso, isso é apenas a lei da causa e do efeito. Você fez algo e teve uma consequência daquilo que você fez. Mas o nosso Deus, Ele está convidando você para viver uma vida justa e possivelmente, mesmo vivendo uma vida justa, você passe por alguns sofrimentos, por algumas injustiças. E se isso acontecer, você parece uma pessoa que eu conheço: Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma pessoa que só fez o bem e sofreu injustiça. E talvez é isso que Paulo estivesse dizendo quando ele fala que ele quer participar dos sofrimentos de Cristo. Como é que nós participamos do sofrimento de Cristo? Fazendo o bem e sofrendo injustiça. Quando alguém nos faz o mal, nós retribuímos com o bem. Essa é a maneira que você passa a sofrer os sofrimentos de Cristo, porque é a mesma essência. Ele sofreu dessa maneira. Versículo 21: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A morte de Cristo Jesus para toda a humanidade, ela tem o significado de ser substitutiva, ou seja, Ele morreu em lugar do pecador. Para toda a humanidade é esta a mensagem. Mas para os crentes, e somente para os crentes, a morte de Cristo ela serviu para isso e serviu também para exemplo. Se você perguntar para alguém que não é salvo por Cristo Jesus, mas que é um religioso talvez,
e perguntar para ele por que Cristo morreu. Ele vai dizer que é para servir de exemplo. Mas essa resposta está errada. Ele morreu por causa dos meus pecados. Ele morreu no meu lugar. Essa é a resposta certa. Depois que você se converte e compreende a palavra de Deus, aí se perguntar por que Cristo morreu, como que o crente tem que ver isso? Aí a resposta está certa. Para servir de exemplo para mim. Deu para pegar? Para o incrédulo, tem nada disso aí de servir de exemplo. É servir como um substituto. Para o crente, é para servir de exemplo. Essa é a mensagem para o crente. O crente, ele já é salvo por Cristo Jesus, e ele foi chamado. Assim que ele é salvo, ele já tem uma vocação. Qual é a vocação do crente? Sofrer. Opa. Essa é a vocação do crente? Sim. Deus chama o crente para o sofrimento. E esse sofrimento de Cristo Jesus, que serve para nosso exemplo, ele vai tocar profundamente na vida das pessoas. Porque as pessoas vão ver que você é uma pessoa comum, no sentido de passar todas as lutas desse mundo, mas você não é igual ao povo do deserto que reclama. Se Deus está dando alimento do céu, você agradece. Se Deus está enviando para você sofrimentos, você aproveita esse sofrimento para crescer na graça de Cristo Jesus. Então a diferença de um incrédulo sofrendo e um crente firme no Senhor Jesus sofrendo é muito grande. Você tem essa responsabilidade, não só a oportunidade, mas responsabilidade e também privilégio, de passar por sofrimento de uma maneira bonita. Tem pessoas que passam o sofrimento de uma maneira horrorosa. Tem pessoas, como alguém disse, tem gente que morre bem, tem gente que morre muito mal. Tem gente que fica doente bem, tem gente que fica doente muito mal. O que caracteriza o bem ou o mal nesses casos? Um crente em Cristo Jesus, ele tem uma vida rendida ao Senhor. Jó sofreu bem. Sofreu bem mesmo, hein? Mas ele sofreu bem no sentido de nu vim a este mundo e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Foi essa a atitude de Jó diante do sofrimento. Quando a esposa dele, esse foi um texto também que o dirigente leu, quando a esposa dele propôs para ele amaldiçoar a Deus e morrer, ele falou: falas como uma doida. Deus que nos deu as coisas boas, nós não vamos aceitar também o mal? Então nesse mundo tem fruta e caroço. Falava para os meus filhos, né? Olha, a gente vai para um trabalho na igreja, isso era caroço para eles. E tem que se comportar. E daí ele já falava assim: mas depois do caroço vai ter fruta? Vai. Daí a gente dava alguma recompensa, algum passeio que eles gostavam. Você não pode escolher de uma fruta vir sem caroço. Algumas frutas, ela já é própria delas, elas vêm com caroço. Tem fruta que é chata de descascar. Tem gente que até por preguiça não come determinada fruta porque tem que descascar. E na nossa vida também. Tem coisas que nos alimentam espiritualmente, mas normalmente as coisas que nos alimentam não são muito gostosas não. Nem tudo é sobremesa gostosa. Tem uns alimentos que eles servem para nos nutrir, nos manter, mas eles não têm aquele sabor que outras coisas teriam.
Na vida você precisa aceitar o sofrimento. Na vida você precisa aceitar todas as lutas que vêm para você. Se você for uma pessoa amarga no sofrimento, você não toca a vida de ninguém, você repele. Mas se você for uma pessoa doce em meio ao sofrimento, você atrai pessoas. E o nome de Cristo é glorificado e pessoas são alcançadas. Se você quer ser útil, viva de uma maneira. Se você quer ser inútil, vive de outra maneira. E o crente precisa viver de uma maneira útil. O Senhor Jesus, versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo ou engano algum se achou na sua boca. Você não encontraria nada em Jesus que o reprovasse. No entanto, nós que sofremos e que estamos nos parecendo com Cristo Jesus quando sofremos e glorificamos a Deus, em nós existe algum pecado. Em nós existe algum engano, alguma farsa existe em nós. Nós não somos genuínos como Cristo Jesus foi. Mas, mesmo assim, de acordo com as nossas limitações, nós podemos ser doces enquanto nós passamos o sofrimento. Você precisa pedir a misericórdia de Deus. Seu pastor não vai conseguir te ajudar. Ninguém vai conseguir te ajudar a você revestir-se com o caráter de Cristo no sofrimento. É você e Deus. Agora, as pessoas podem te dar algumas dicas, como nós estamos aqui fazendo ao lermos esse texto. Versículo 23. Pois ele, Jesus Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa foi a vida do Senhor Jesus. Quando ele foi preso naquele monte que à noite eles vieram com tochas, com paus, lanças, e aí foi perguntado para eles, a quem vocês estão procurando? A Jesus o Nazareno. Aí ele falou, sou eu. Ele não mandou nenhum discípulo contra-atacar. O Senhor Jesus simplesmente disse, sou eu. Quando ele disse, sou eu, eles caíram numa força divina. Eles foram derrubados. E o Senhor poderia matá-los naquele momento, mas Ele não fez. Até no momento que um daqueles estava ameaçando Pedro, que se muniu de uma espada, né? Ele arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. E o Senhor Jesus o repreendeu. Porque o Senhor Jesus, ele poderia mandar legiões, ou seja, um exército, vários exércitos de anjos, para acabar com toda aquela situação. Aliás, ele não precisava de anjo nenhum, ele podia acabar com aquela situação. Mas a palavra do Senhor disse que ele foi maltratado, ele não fez ameaça para ninguém, mas ele se entregava para Pilatos, para Herodes. Não, ele se entregava àquele que julga retamente, porque Pilatos e Herodes julgaram de modo injusto, mas ele se entregava ao Pai que julga retamente. Essa deve ser a nossa atitude também quando somos maltratados, quando pessoas nos ofendem. Nós devemos nos entregar àquele que é o juiz de todas as causas, e Ele é quem vai cuidar de nós. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Quando Pilatos começou a instigar Jesus para falar que era o rei, falar que estava se levantando contra o reino, o Senhor Jesus ficava calado. Quando perguntou claramente, você é o rei? Jesus falou, eu sou o rei.
e eu vim para isso. Mas ele disse, o meu reino não é desse mundo, ou seja, fica tranquilo, Pilatos, não vou tomar o lugar de ninguém, porque o reino do Senhor Jesus não é desse mundo. No momento certo o Senhor vai vir e destronar todos os reinos, e Ele vai estabelecer o próprio reino dele. Versículo 24, veja a atitude de Jesus. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ele cita aqui Isaías 53. As feridas de Jesus nos curam. E o Senhor Jesus, Ele carregou o madeiro. E aqui não está dizendo só que Ele carregou o madeiro, a cruz. Porque parece que Ele nem carregou a cruz dele. Foi Cirineu que carregou a cruz. Em dado momento, alguém foi incumbido dessa tarefa. Colocaram a cruz sobre aquela pessoa e ela levou. Então, mas a Bíblia diz que Ele carregou os nossos pecados. Porque a cruz de madeira era muito mais leve do que os nossos pecados. O seu pecado era muito mais grave do que as feridas de Jesus. O seu pecado machucou Jesus muito mais do que o flagelo que ele recebeu, os cravos que ele recebeu nos pulsos e nos pés. Os seus pecados foram muito mais doloridos do que essas feridas. E ele carregou os nossos pecados sobre o madeiro. O madeiro era apenas o local onde o Senhor Jesus estava apoiado. O madeiro só foi o apoio para o corpo de Jesus. Mas o peso mesmo do sofrimento de Jesus eram os seus pecados. Por isso que o filme Paixão de Cristo de Mel Gibson não representa nada para nós. Nada. Ele não acrescenta nada. Por várias razões que eu já expliquei aqui na igreja, mas a principal delas é que aquele filme não retrata os nossos pecados. Ele só quer colocar um show de horrores e um derramamento de sangue, só isso. Uma dor física, né? Exato. E o nosso pecado é que pesou em Jesus. Se você não tiver essa compreensão, você vai ter a mesma compreensão que as pessoas por aí têm sobre a crucificação de Cristo. Coitadinho. Coitadinho dele. E as pessoas até hoje têm dó de Jesus, porque todas as eucaristias, que eles chamam de a ação de graça por aquele momento, todas as vezes que eles praticam aquilo, é Cristo morrendo mais uma vez, mais outra vez, mais outra vez. É como se eles estivessem com dó de Jesus e sofrendo aquilo todas as vezes. Mas o Senhor Jesus falou para as mulheres: não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos. Se fazem isso no lenho verde, o que será com o lenho seco? Coitados somos nós, com os nossos pecados não resolvidos, quando não estão resolvidos. Mas Ele carregou os nossos pecados. E nós morremos com Cristo. Essa é a mensagem de Romanos capítulo 6. Nós morremos com Cristo. Fomos crucificados juntamente com Ele. E como Cristo morreu, foi ressuscitado, nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, mas como Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, para uma novidade de vida. Versículo 25: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Como é que nós estávamos antes de conhecer ao Senhor Jesus? Nós estávamos perdidos,
como ovelhas perdidas, desgarradas, mas nós nos convertemos ao pastor das nossas almas. Jesus Cristo é o nosso bispo, supervisor da nossa alma, é aquele que cuida de nós, é aquele que tem interesse por você e é aquele que te conhece. Por isso, nenhum sofrimento pode ser maior do que o amor de Cristo Jesus pela sua vida. Ele é o nosso Senhor para sempre. O que o sofrimento pode fazer na sua vida? Pense um pouquinho nas coisas ruins que o sofrimento pode causar na sua vida ou na vida de alguns, e as coisas boas que os sofrimentos podem realizar em você. Então vamos começar pelas coisas ruins. O sofrimento pode desgastar as suas emoções e levar você a uma debilidade física. Sim, tem gente que fica muito doente por causa de sofrimento. Não é por causa de doenças. Às vezes elas estão doentes e elas sofrem e ficam mais doentes ainda. Elas acumulam doenças na sua vida. Porque sofrimento é algo que mexe demais com nossas emoções e, consequentemente, mexe com o nosso físico também. E quem que aguenta o sofrimento? Nem todas as pessoas têm estrutura para aguentar sofrimento. Algumas pessoas não suportam, elas ficam debilitadas. Algumas pessoas preferem até tirar sua própria vida a ter que sofrer. Mas o crente em Cristo Jesus, ele pode passar por sofrimento e ele não precisa ficar debilitado. Inclusive o apóstolo Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo tinha ou alguma doença ou uma perseguição do inimigo, nós não sabemos. Ele chamou isso de espinho na carne. E ele pediu a Deus para que fosse retirado aquele espinho dele. Ele pediu 3 vezes. Mas o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo Paulo falou que por isso então ele preferia ter o sofrimento, porque o sofrimento fazia na vida dele algo que ele mesmo não conseguia fazer por si próprio, ou seja, o sofrimento o aperfeiçoava diante do Senhor. E é isso que ele queria na vida, aperfeiçoamento. Então o sofrimento também pode levar ao desespero e causar autodestruição. Tem pessoas que ao sofrerem muito, elas ficam desesperadas e elas querem se destruir, pensando com isso em acabar com o seu sofrimento. E o sofrimento também pode desviar pessoas de Deus. Há muitas pessoas que se desviam de Deus por muito sofrerem. Sofrimento na família, sofrimento na própria vida, a saúde, o emprego frustrado, tantas coisas fazem as pessoas sofrerem e elas falam: quer saber de uma coisa? Vou deixar de tudo. E elas deixam das coisas de Deus. Aquilo que poderia curá-las, elas estão rejeitando. E elas entram num caminho de autodestruição. Mas se você olhar por outra perspectiva, olhar biblicamente, sabe o que o sofrimento pode fazer por você? No sofrimento você pode experimentar mais de perto o cuidado de Deus. Pessoas têm relatado que o sofrimento fez com que elas chegassem mais perto de Deus. O salmista diz: foi-me bom ser afligido. Como é que foi bom ser afligido? Então, leia os Salmos, você vai ver quanta gente afligida que chegou mais perto de Deus. Através do sofrimento você tem essa bênção de experimentar o cuidado de Deus mais próximo da sua vida. O sofrimento te ajuda a fortalecer a fé e o caráter. Pessoas que sofrem e sofrem bem,
ou seja, sofrem da maneira correta, sofrem experimentando o cuidado de Deus, a fé dessas pessoas fica mais firme, o caráter dessas pessoas e também o sofrimento te ajuda a fortalecer a sua convicção. Jó, foi um exemplo disso. A esposa dele propôs algo para ele se desviar, mas ele fortaleceu mais ainda a fé no Senhor. E pessoas que sofrem experimentando o cuidado de Deus, elas fortalecem as suas convicções. Engrossar o casco. Tem pessoas que vão engrossando o casco e elas vão aguentando mais e mais sofrimento, porque o Senhor dá a graça. Que Deus abençoe a sua vida, que você vá além, compreenda esse mundo de trevas, compreenda sobre convicções políticas e submissão às autoridades, e compreenda também o seu sofrimento diário e o que Deus quer da sua vida nesses momentos. Deus abençoe a vida de todos. Nosso Deus, agradecemos pelo conforto que há em Cristo Jesus. Obrigado porque nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, nenhum tipo de sofrimento. E por isso nós agradecemos e queremos dizer ao Senhor que sim, nós estamos firmes por causa de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.